O assunto do momento é o famoso react, que nada mais é do que reação. E ao que parece, Ciro Gomes é o mentor deste malévolo desígnio de chamar para si a responsabilidade de atacar outras pessoas. Como se fosse o paladino da justiça ou aquele que tem os melhores ingredientes para o país e não outro. Inclusive ignorando o legado do ex-presidente Lula, ao qual ele tomou parte em seu governo como ministro da Integração Nacional. Simples assim. Eu quero fazer alguns comentários, que eu destaquei alguns pontos, e esse é o meu react para o Ciro Gomes, e eu quero que você assista até o final, porque é muito importante os destaques que eu vou fazer. Mas antes disso, eu quero pedir para você que está chegando agora pela primeira vez no meu canal, que já faça a sua inscrição, do lado tem o sininho das notificações, ative todas elas, já dá um certinho que é importante, e depois deixe um comentário se você achar interessante e compartilhe esse vídeo. Você que é inscrito, dá o certinho já também, para não deixar para depois. Tudo isso que eu sugeri é importante para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas, tá bom? A gente tem sempre que dar esse recado para que vocês possam nos ajudar no crescimento do canal e os nossos conteúdos tenham mais visibilidade, tá bom? Então vamos lá. O Ciro agora criou o Ciro Games, né? E tem feito suas lives, etc e tal, e fazendo seus famosos reacts. Eu recebi de um amigo querido um vídeo sobre esse react do Ciro Gomes se referindo ao Lula. Mas a grande verdade, o primeiro destaque que eu vou falar, é o seguinte, que o Ciro chama os seus adversários para um debate. Não, o Lula, o Moro, o Dória, enfim. O Ciro sabe que isto é uma falácia, porque, em bem verdade, ninguém vai se apresentar para um debate quando ainda não foram feitas as convenções partidárias. Existem os nomes já praticamente definidos nos partidos de quem serão os candidatos a presidente. Porém, contudo, todavia, entretanto, terá que haver primeiramente a convenção dos partidos, para depois dessa convenção ser sagrado na forma da lei o nome que de fato vai disputar a eleição. Por isso, o Lula diz que ele não sabe se ele vai ser, que a presidenta do partido, a Gleice, é quem vai decidir. Tem o Haddad, ele fica fazendo este cenário porque é proibido por lei, neste momento, fazer isso. E o Ciro, em bem verdade, está se intitulando já como um candidato quando não pode. Primeiro erro do Ciro Gomes. Um outro aspecto do Ciro, que é o seguinte, ele ataca o Lula fazendo campanha eleitoral, tal qual o Bolsonaro, antecipada. A diferença entre o Bolsonaro e ele é que ele não usa dinheiro público, em tese, porque o fundo partidário é dinheiro público, e esse dinheiro público está sendo diluído ao preço de cerca de R$250 mil por mês, para que o Ciro possa fazer todo esse trabalho que ele está fazendo. Um outro aspecto é que o marqueteiro do Ciro é ex-marqueteiro do Lula. Que ironia, que coincidência esse aspecto, né? Então o Ciro está usando de muito proselitismo e ninguém vai ir para um debate com o Ciro Gomes neste momento. E alguns já estão dizendo que o próprio Lula está com medo de debater com o Ciro Gomes, o que é uma grande falácia. O outro aspecto, também de novo atacando o Lula, ele esculacha o Valdemar Costa Neto, dizendo que o Lula deu DENIT, olha só, deu o DENIT para o Valdemar Costa Neto roubar. E isto não é verdade. O Lula não deu DENIT para o Valdemar Costa Neto roubar. O Lula deu o cargo no DENIT porque é assim que funciona o jogo, o tabuleiro desse jogo de xadrez nefasto, nebuloso, corrupto da nossa política. São os partidos que indicam os nomes para um governante, seja ele o prefeito, seja o governador e até o presidente, que vão ocupar os cargos para compor a chamada base aliada, e eu já vou falar sobre isso. Mas a grande verdade é que o Ciro tem uma grande experiência. Ele já foi todos os cargos eletivos possíveis na vida, menos presidente. Então, ele sabe muito bem como é que funciona esse jogo e o mais importante, ele foi ministro da Integração Nacional nos 2 mandatos do Lula, se não me falta a memória. Inclusive, ele teve uma grande participação na transposição do Rio São Francisco. Portanto, o Ciro Gomes está com muita falácia, falando demais e sem consistência. É a chamada conversa para enganar bobo,
Quem aceitar, aceitou cair neste conto. E o outro aspecto que eu quero destacar é o seguinte: o Ciro Gomes, ele está com a mágoa muito grande com o PT. Então é natural essas bravatas dele, essas deixas dele, quando em bem verdade ele poderia ter tomado um outro rumo, mas como se diz, talvez agora seja tarde, o caldo entornou, a água já saiu do copo, simples assim. E eu quero ir para o final deste vídeo dizendo a seguinte coisa: o Ciro fala em Brasil, o Ciro fala em povo brasileiro, o Ciro fala em patriotismo, o Ciro fala em programa de governo, e eu não duvido de nada do que o Ciro tenha montado no seu livro, talvez foi só para ele ler e se orientar do que ele pretende fazer. Mas eu quero ponderar algumas questões. A primeira delas é a seguinte: o Ciro Gomes quer governar como? Sozinho? Porque no momento que ele ataca esses partidos, ou pessoas de partidos, ele está esquecendo, tal qual fez o Bolsonaro, que disse que não ia ter para ninguém e se entregou nas mãos do Centrão. A legislação brasileira diz que tem que ter 14 partidos para formar a chamada base aliada. E é brigando assim que o Ciro Gomes vai conseguir alguma coisa? Mesmo com um outro formato, tentando ser mais cordial, tentando ser mais amistoso em suas falas? Não, não é assim. O Ciro Gomes, ele também está fazendo todo esse proselitismo, mas por que o Ciro Gomes, como se dizendo de esquerda, na verdade o Ciro é de direita, isso é notório, por que ele não ficou na eleição de 2018, depois que ele não conseguiu ir para o segundo turno, para apoiar o Haddad? Quem sabe os votos que foram depositados em Ciro Gomes iriam para a cesta do Haddad e não estaria essa treva que está aí. Dizendo isso, eu digo o seguinte: o Ciro Gomes, quem sabe, é um dos responsáveis por ter eleito Jair Messias Bolsonaro, e ele foi para a França descansar e não quis saber de nada. E agora eu quero também dizer que o Ciro Gomes, ele fala muito, então, se ele fala tanto em patriotismo, porque o povo brasileiro, porque o dinheiro brasileiro, porque o gasto, porque isso, porque aquilo, lembrando, 250 pau por mês está sendo gasto nesta pré-campanha do Ciro, antecipada, com o ex-marqueteiro do Lula. E a grande verdade é que se ele é tão patriota, e eu faço um desafio para o Ciro Gomes, por que, Ciro Gomes, você não pega todos os documentos, todas as provas que você tem e processa o Bolsonaro das rachadinhas, provando que as mulheres dele foram iniciadas no crime, os filhos dele e etc., como você tanto brada. Mas a grande verdade, Ciro, é que você pede para o Bolsonaro te processar, ao invés de você processá-lo e então mostrar para a nação brasileira. Isso seria um ato de patriotismo. Sinceramente, eu faria isso. Aliás, eu estou elaborando, estudando a possibilidade de entrar com uma representação contra o senhor Jair Messias Bolsonaro por conta dessas rachadinhas. E eu acho que isto é ser patriota. E, aliás, se eu fizer, uma das testemunhas a ser chamada será você. Porque, em bem verdade, é muita falácia, mas as ações são poucas. Então, o meu react para o Ciro Gomes é este. É muita fala demais, sem nenhuma um alicerce de base no que diz respeito a essas questões que eu levantei. É proselitismo, ele está fazendo uma bravata, fazendo provocações para que dê a sensação de que ele é o cara e ninguém vai debater com ele. É óbvio que o Moro vai ter dificuldades, o próprio Dória, dentre outros, mas com o Lula, Ciro, você o conhece muito bem. Você sabe quem é o Lula, você esteve com o Lula, você foi ministro do Lula. E aí eu finalizo esse vídeo dizendo o seguinte: você come à mesa com alguém, você bebe, você desfruta de momentos particulares, etc, etc. Em algum momento há um desarranjo na relação e você fica muito magoado, e aí então você começa a despejar tudo aquilo, podendo ser factoide ou até mesmo fatos, contra aquele com quem você conviveu durante muito tempo. Eu faço a seguinte pergunta: é correto? É correto? No momento que o Ciro foi ministro da Integração Nacional, estava as mil maravilhas. Ele era uma cabeça dentro do governo Lula. E agora por quê?
ele é tão contra o Lula, tão contra o PT. Ele tem as mágoas dele, ele tem os motivos dele, mas nenhum desses motivos lhe dão o direito de vomitar o que bem entende, quando é bem verdade. Ele sentou por muito tempo à mesa, comeu do mesmo prato, bebeu do mesmo copo, usou dos mesmos talheres e agora está agindo dessa maneira. Mas a verdade é esta, é porque Ciro Gomes não consegue passar dos 7%, empatado inclusive com o cretino sem vergonha Sérgio Moro. Que loucura, né? O Ciro Gomes deveria, na verdade, desistir dessa candidatura. É tarde, quem sabe, para que ele possa fazer uma reconciliação com o Lula. Mas o Ciro sabe que o Lula não guarda rancor. E quem sabe o Lula esteja apenas esperando que ele faça um movimento e o Lula vai abraçá-lo e quem sabe possamos fazer uma grande aliança para tirar esta treva do Brasil. Que, diga-se de passagem, o PDT está porra aqui com o Ciro em não vendo ele decolar, gastando dinheiro do fundo partidário, ainda não tem, o Ciro não tem grandes alianças. E aliás, com quem, Ciro, você vai compor o partido, o PDT? Quais partidos vão compor a base para essa eleição? Quando custa muito dinheiro, quando precisa de tempo de televisão, quando precisa andar pelo Brasil, quando precisa ter acordo com os estados e também buscar os diretórios municipais para a votação. O Ciro sabe de tudo isso, mas o Ciro fala demais, infelizmente. Este é uma react, não tenho nada contra o Ciro Gomes. Aliás, em 2018, eu expressei um pequeno apoio ao Ciro por sua inteligência, por sua capacidade, por seu capital político muito grande, mas, lamentavelmente, o Ciro se perdeu. Já fiz vídeo sobre isso, se você quiser, procure no canal. Então, está dado o meu recado. Se você gostou desse conteúdo, eu quero te pedir mais uma vez, se ainda não se inscreveu no canal, te inscreve, ativa o sininho das notificações, todas elas, dá o certinho, deixa um comentário. Você que é inscrito, dá o certinho, deixa um comentário. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que a gente desmascare um pouquinho esta vertente, esta máscara que o Ciro está usando e que ele sabe, no fundo, tudo o que é verdade e tudo o que é mentira, e ele está pregoando alguns factoides quando a legislação brasileira sequer permite e ele não está apto e nem habilitado a falar da forma como está falando num período cujo qual nem as convenções foram sagradas para dizer agora temos um pré-candidato, porque o candidato mesmo só sai depois das convenções, mas terá o período eleitoral quando eles poderão de fato apresentar suas plataformas, fazerem debates e etc. É isso aí. E como eu sempre digo, ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.